Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. E hoje eu converso com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da consultoria AgriInvest. Vamos falar, claro, sobre as projeções para o setor de fertilizantes no Brasil e no mundo. Jefferson está lá em Goiás. Tudo bem, Jefferson? Oi, Petrin, tudo bem e você? Tudo bem. O Brasil, a gente sabe, né, um dos grandes, maiores produtores de alimentos do mundo, mas estamos ainda muito distantes, né, de termos aí autonomia em relação a fertilizantes, né? Somos um dos maiores importadores, né, desse tipo de insumo, é isso? Como é que está hoje a relação dessa questão, hein, Jefferson? Petrin, você falou muito bem, o Brasil é um líder quando se fala em produção de alimentos, produção de soja, produção de milho, mas do lado dos fertilizantes a nossa dependência do mercado global é muito grande. No ano passado, só para você ter uma ideia, o Brasil importou 100% da ureia que consumiu. Ou seja, nós não produzimos nada de um fertilizante fundamental para a produção de cereais aqui no Brasil. Se eu for fazer um balanço do que nós importamos com o que nós consumimos, eu estou falando de 85% aproximadamente que o Brasil é dependente do mercado externo. Claro, varia ano a ano, depende muito, às vezes, dos fluxos comerciais, mas eu posso pegar uma média dos últimos anos, ficou na casa de 85% da dependência brasileira de países tais como Rússia, Canadá, China, Bielorrússia, Marrocos e assim por diante. Então, se de um lado nós ocupamos um destaque na produção de alimentos, do outro lado, nós ocupamos também um destaque como grandes importadores de fertilizantes. E não precisava ser assim, né, Jefferson? O Brasil tem minerais aí que poderiam ser explorados aqui, mas isso acaba esbarrando um pouco nessas questões ambientais que são até rigorosas demais, né? Daria para você ter tanto, garantir a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e fazer, né, a retirada desses materiais também de forma de seguro para a natureza, não? Sem dúvida, eu acredito assim, Patrick, que é importante a gente falar. Você tem uma questão ambiental, que você comentou, mas você tem uma questão econômica também. Muitas vezes você produzir fertilizantes no Brasil fica um pouco caro e inviabiliza a produção, dependendo da situação da mina, ou, por exemplo, no caso da ureia, um gás natural e assim por diante. Então, nós temos um conjunto de fatores. Claro, tem essa parte ambiental, que poderia, de uma certa maneira, dar um fôlego para a produção nacional, mas eu vejo que também tem uma questão comercial nesse negócio todo. É, O Brasil possui um custo de gás muito forte, muito elevado, perante a países do Oriente Médio e da Rússia. Aí fica complicado competir, né, Petrinho? às vezes o custo Brasil acaba sendo mais fácil você trazer de fora do que produzir aqui mesmo no Brasil. A gente fala muito sobre a Rússia, né? Mas existem outros países, o Canadá é um grande fornecedor também para o Brasil, não? Sem dúvida. O primeiro é a Rússia, tradicionalmente, um grande fornecedor para nós de ureia, de potássio, de fósforo. E o Canadá, ele ocupa a segunda colocação com o fornecimento de um produto, cloreto de potássio. O Canadá é o maior fornecedor de KCl para nós no Brasil. E aí, na sequência, você tem os chineses, que acabam perdendo um pouco o protagonismo nos últimos anos de fornecimento global, até por uma restrição de oferta, mas ainda no Brasil são os maiores fornecedores que nós temos de sulfato de amônio. Só para você ter uma ideia, Petri, nesse ano de 25, 100% do sulfato de amônio importado no Brasil foi da China. Ou seja, eles lideram, obviamente, o mercado. No ano passado, nós fechamos perto de 97% do sulfato de amônio consumido do Brasil de origem chinesa. Então, É, quer dizer que você tem esse tripé formado por Rússia, Canadá e aí depois a própria China. o grande problema é a questão também do risco que você corre, né, sendo dependente do jeito que o Brasil com essa questão geopolítica. A gente teve recentemente, né, o início da guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente sabe a dificuldade, quanto que os preços não foram lá para cima por conta dessa questão geopolítica, né? Sem dúvida. Até eu me lembro que eu conversei contigo lá em 2022, a gente bateu um papo daquela época. Você pega uma ureia, ultrapassou $1.000 a tonelada. Um cloreto, $1.100. Um MAP, $1.200.
Foi o maior preço praticamente da história que o produtor rural pagou naquela ocasião. E o mais importante que isso, Petra, é que a relação de troca dele ficou estratosférica em 22. É claro, aí o tempo passou, o mundo descobriu que a Rússia continuou fornecendo fertilizantes sem nenhum problema. Você não teve impacto logístico, você não teve impacto em estrutura, tudo continuou correndo normalmente e com isso as cotações caíram e caíram até o final do ano passado no caso do cloreto de potássio. Então quer dizer que você viveu aquele momento que foi muito complicado e naquela ocasião questionou-se muito a dependência do Brasil. Só que depois disso, Petri, eu vi que o tema ele meio que ficou de lado. É. Parece que aquela crise ela passou e o Brasil deixou de discutir de uma certa forma tão abertamente como era. Eu sei que continua-se pautas importantes na frente parlamentar e outros lugares, mas na maneira com que foi discutido naquela época, parece que o assunto ele deu uma acalmada. Pois é, eu acho que o ser humano tem um pouco dessa característica, a questão de só levar em conta o risco quando ele de fato acontece. E quando ele passa, você deixa para lá também, né? Aí me surgiu uma pergunta, de repente eu posso estar viajando aqui, eu quero que você me ajude, né? Fala-se muito sobre a utilização da Conab para regular preços de alimentos, né? A Conab estocaria alimentos, no caso, por exemplo, quando tiver uma alta de determinado produto, servir para escoar aquela produção e regular preço. No caso dos fertilizantes, né? Poderia ser feito algo parecido, ou seja, no momento que o Brasil encontra o mercado internacional com preços baixos, trazer esse material para cá, deixar armazenado, não sei se é perecível, se não é, eu estou imaginando aqui, né? Fazer um grande estoque para o Brasil não ter essa dependência ou ficar menos vulnerável em situações de guerra, por exemplo, ou como a gente está vivendo agora com os Estados Unidos, com China e Estados Unidos, aumentando essa rivalidade comercial? Olha, Pedro, teria que ver se o Brasil tem capacidade para fazer isso, né? E você falou um ponto importante, não tem como eu deixar uma ureia estocada no Brasil por um longo período, não tem como, né? E aí, é claro, você fica esperando por uma ocasião como foi lá atrás, esse produto ele custa caro para você manter ele em estoque, a gente não pode esquecer isso. Hoje, qualquer produto que você deixa armazenado com as taxas de juros que você tem, isso custa muito. Então, para você viabilizar uma operação como essa, deveriam ser estudados vários fatores. A resposta ela não é tão direta, né? Se seria viável ou não. Vai depender de inúmeros pontos que nós vamos ter que entender no Brasil. Confesso para você que eu nunca pensei muito sobre esse assunto, né? Da Conab ou qualquer órgão ter fertilizante estocado. No caso dos grãos, você também percebe que o fato de ter ou não ter não tem influência no preço nos dias de hoje, né? Então, esses estoques reguladores, eu acho que para o mundo dos fertilizantes está um pouco distante. E também, claro, volto a dizer, não é barato fazer isso e você tem uma questão envolvendo a qualidade do produto. Não tem como você deixar uma ureia um ano guardada em um armazém. Ela é perecível também, é isso? Exatamente. Ela vai passar por uma perda de qualidade física, uma qualidade química também. Então, em termos de qualidade, não tem como você fazer isso. E eu garanto para você, a operação não é barata, né? Você deixar qualquer produto armazenado hoje no Brasil, tem a questão não só do estoque propriamente, mas do custo que isso faz, o custo do carrego. Então, nesse caso, eu acho que é um pouco complicado ainda esse cenário. E hoje, qual é o cenário de preços, hein? O que você pode falar em relação à composição do custo de produção do nosso agricultor em relação a meses passados? Excelente pergunta, Petri. Vamos lá. Eu vou separar duas etapas. A primeira etapa, a safra passada, para a gente fazer um balanço. A safra passada, o produtor viu custos abaixo da média para os fertilizantes quando eu pego a soma de potássio e de fósforo, no caso da soja. A partir de novembro do ano passado, nós vimos uma virada de chave para o potássio. Só para você ter uma dimensão, o potássio hoje, pensando nos tempos atuais, né, vamos falar dessa maneira, ele possui um aumento de $60 no mínimo por tonelada no interior do Brasil. De outubro até agora, $60 por tonelada. No começo de março, eu vi uma virada de chave para o fosfatado. O preço do fósforo agora está subindo $30 por tonelada nos últimos 40 dias. Então você percebe que no final do ano eu tive uma oportunidade para o produtor muito boa de cloreto, essa oportunidade passou e agora os preços dos fertilizantes estão subindo e, pelo que eu percebo, olhando
as últimas semanas, as 3 categorias tiveram incrementos. Nitrogenados, fosfatados e potássicos também. Então, o cenário atual é um cenário de alta, Petri. Nós terminamos o ano passado com uma condição de cloreto até interessante, e agora nós vemos que o produto dá aquela guinada, e o mais importante, a relação de troca do produtor começa a ficar mais distante da média do cloreto, e no caso dos fósforo, já está bem distante dos últimos anos. Perfeito. Eu vou fazer o intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar a tocar nesse assunto do custo, né? Principalmente falando sobre a questão do impacto do câmbio, que sempre é um terror para o nosso produtor. Vamos então fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta com o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da consultoria Agriinvest. A gente volta já já. Voltamos com o Canal Rural Entrevista. Hoje estamos aqui com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da consultoria Agriinvest. A gente sabe, né, Jefferson, que quando o câmbio sobe, o preço do fertilizante sobe. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas se a gente comparar, por exemplo, na época em que começou a guerra na Ucrânia, obviamente os preços estão muito mais acessíveis para o nosso produtor, embora você acabou de dizer no bloco anterior que a relação de troca começa a ficar mais apertada. Como é que está hoje a composição do câmbio em relação a essa questão dos fertilizantes? E só depende do câmbio, porque no caso, por exemplo, do petróleo, a gente sabe que tem a OPEP, né, que quando sente que o preço está caindo demais, eles fecham a torneirinha lá, deixam de extrair, né? Isso volta ao preço normal. No caso dos fertilizantes, quem produz esse insumo também tem esse tipo de tática ou não? Excelente pergunta. Vou começar pelo câmbio e aí a gente fala dessa tática de cortar ou não a produção. Primeiro, o câmbio influencia diretamente o produtor, né? Positivamente ou negativamente. Eu sempre falo o seguinte, Petri, se ele tiver para vender, o câmbio sobe, para ele excelente. Se ele tiver que comprar, o câmbio sobe, para ele não fica tão bom assim. No final do dia, para você não ter essa dúvida, a melhor coisa é a relação de troca. Se você analisar quantas sacas de soja, quantas de milho, quantas de café, arrobas de algodão você usa para comprar determinado produto, você fica mais tranquilo, sem dúvida nenhuma. Mas o câmbio, ele obviamente traz para o produtor tanto uma pressão altista quanto baixista, mas depende dos fatores externos, porque nós estamos falando de um produto dolarizado. Para exemplificar, se o cloreto de potássio sobe $10 na semana e o câmbio também sobe, ele vai ter uma duplação no preço final em real por tonelada. Se o preço em dólar sobe e nós temos uma melhora no câmbio no Brasil, ou seja, o dólar mais barato, significa que ele tem uma pressão de alta de um lado e uma pressão de baixa do outro. Depende do balanço final, é positivo ou negativo. Agora, isso vai ter sempre. E é claro, ano passado o câmbio nessa época do ano era próximo de 5,30. Agora nós estamos falando de um câmbio que flerta entre 5,60 e 5,80, a depender do período. Então, quer dizer que as cotações naturalmente em reais estarão mais caras para o produtor. Não tem como fugir. Mas o melhor termômetro é a relação. Se ele está comprando em real, ele faz a relação em real. Se ele compra em dólar, ele está fazendo a relação dele em dólar, ele também vai vender em dólar. Então, significa que esse é o melhor termômetro. Falando um pouco em relação ao que você comentou sobre os cortes de produção, por se tratar de uma atividade de mineração, você também observa esses pontos. E esse ano aconteceu. No caso do cloreto de potássio, nós vimos 2 gigantes do setor, né? A Bielorrússia cortando a produção. Claro, ela não alegou que foi por conta de margens, mas por uma questão de manutenção. E eu presumo que, devido às margens apertadas, foi o momento que ela encontrou para fazer as manutenções das minas. E no caso da Rússia, nós também vimos alguns cortes de produção, também por uma questão de performance. Mas dessa maneira, você vê que o cloreto de potássio ele respondeu. Você tem uma demanda que se sustenta no Brasil e uma oferta que foi reduzida em 2 polos importantíssimos, que é realmente a Rússia e a Bielorrússia. Você não tem uma organização como a OPEP. A OPEP é uma organização em que você vê esse fomento muito claro. No caso dos fertilizantes, isso não é abertamente exposto. Mas você percebe que em alguns momentos, dado que as margens são menores, você vai ter cortes de produção. É normal, né, Petri? Em qualquer atividade em que as margens ficam apertadas, você busca alguma solução. Claro. O produtor rural é a mesma coisa. Então, do lado dos fertilizantes,
você vai ver cortes quando a margem ficar pequena para quem está produzindo. Ô Jefferson, pensando na principal safra, né, que começa em setembro, né, a safra de soja, vocês já têm algum indício aí de como é que está o nível de compra já do nosso produtor, se está na média, se está antecipada, se está atrasada, se esse é um bom momento? O que vocês diriam aí como consultoria, né, para aquele produtor que pensa na safra de setembro? Maravilha. Eu tenho 45% da safra de soja adquirido. Isso estou falando de fertilizante. 45% do volume que nós esperamos foi comprado segundo os levantamentos que nós temos. Se você buscar um paralelo com o ano passado, parecido. Se você buscar um paralelo com a média de 5 anos, atrasado. Então, o produtor, de uma certa forma, comprou muito antecipado lá em 2021, lá em 2020, quando os preços da soja ultrapassaram a marca de R$ 150 e o fertilizante não tinha subido tanto. Então, por isso que essa média de 5 anos ela é influenciada. Mas, Petri, olhando o cenário atual, não diria que tem um atraso. Pelo contrário, o produtor tem buscado aproveitar as oportunidades. E eu digo para você, nós estamos em um momento crucial do fertilizante, é o momento de olhar. Como eu disse, os produtos estão subindo semana após semana. Mais do que nunca, o produtor precisa olhar para as contas que ele está formando agora para a safra que começa em setembro. Nós temos uma janela que cada semana que passa fica mais curta, e você sabe muito bem que quando eu falo de fertilizantes, os volumes movimentados são volumes substanciais. Então, quer dizer que qualquer problema logístico interno brasileiro ou externo afeta diretamente o produtor rural. Então, de uma maneira muito direta, nós estamos num momento, sem dúvida, de fazermos contas e buscarmos oportunidades para setembro desse ano. E o outro ponto que o produtor também deve estar levando em consideração é a questão do frete, né? Que está escoando a safra que está sendo colhida hoje, principalmente na região centro-oeste, e esses mesmos caminhões têm que levar o fertilizante também, né? Isso também entra no custo, não, Jefferson? Sem dúvida. E aí, quem sabe, o produtor pode buscar algumas oportunidades, né? É claro que não é tão simples você puxar um fertilizante agora para a tua fazenda para usar em setembro, mas vamos lá, toda forma de engenharia agora econômica que você tem à sua disposição, você tem que usar. Petrin, esse ano de 25, 26, o produtor terá um custo mais elevado. Isso, para mim, já está certo. O que nós temos que fazer agora é tentarmos melhorar isso através das ferramentas que nós possuímos. Seja uma questão logística, ou ferramentas em bolsa, ou ainda o produtor aproveitar uma oportunidade com a soja junto para fazer uma relação de troca. Do lado dos custos, eu digo para você, possivelmente o produtor terá aí um incremento em sacas por hectare de 1,5 a 2 sacas no fertilizante. Isso não é uma questão só do Brasil, é uma questão global. Nós não conseguimos correr disso, mas nós temos algumas alternativas que o produtor pode fazer, ligadas à rede, a opções e assim por diante. E quais são essas alternativas? Por exemplo, ele poderia muito bem hoje pensar em algum aproveitamento na Bolsa de Chicago. Nós vemos agora essa questão envolvendo Estados Unidos e China, os prêmios subindo no Brasil, quem sabe o produtor pode olhar para Chicago e comprar uma put nesse momento. Ou ainda, aquele produtor que já vendeu a soja, se ele quiser se prevenir e surfar uma alta futura que pode ter por um estresse nos Estados Unidos, ele poderia comprar uma call. Então você percebe que o mercado de opções ele também pode ajudar na hora de você fazer as suas contas de fertilizantes. Como eu disse, quando o ano ele não é tão fácil em relação às contas, as contas estão maiores, nós temos que usar a engenharia financeira que nós temos para poder melhorar essa conta. Não tem como fugir. Esse ano, Petri, realmente, o produtor vai ter que sentar, vai ter que fazer as suas contas, a relação ela não está perfeita, diferente do ano passado que foi muito boa. Esse ano ele precisa ter um pouco mais de razão para fazer aí as suas aquisições. E só para tentar esclarecer, então, na sua avaliação, a tendência é que quem deixar para comprar fertilizante um pouco mais para frente, a tendência, né, porque não há certeza de nada, é de um preço ainda mais valorizado. É isso? Exatamente. O que é importante dizer, quando nós falamos de tendência, nós trabalhamos com probabilidade. A probabilidade é que nós tenhamos uma continuidade desse movimento que não começou agora, tá, Pedro? Esse movimento, no caso do cloreto, começou em outubro e no caso do fosfatado começou em março. Então, eu não posso dizer que nos últimos 5 dias o mercado mudou, não. O mercado tem mudado toda semana, no caso do cloreto,
desde outubro, novembro, vamos dizer dessa maneira, e no MAP desde o começo de março. Então, o produtor que está deixando para a última hora, parece-me que ele está perdendo essas oportunidades. No cloreto, já perdeu uma excelente oportunidade com relações muito boas. O meu receio é que daqui para frente o que não está bom fique ainda pior. Então, nesse caso, para prevenir, a melhor saída seria vamos fazer as nossas contas e buscar alternativas, como eu te disse, no caso aí, olhando o mercado futuro, no lado do grão, né? No caso da soja. A gente está falando muito sobre o custo do fertilizante, mas a gente tem que também avaliar onde pode chegar o preço da soja, principalmente por conta dessa guerra aí dos Estados Unidos e China. Pode sobrar oportunidades interessantes aí para o Brasil. Aliás, devem sobrar, né? Porque se a China não comprar dos Estados Unidos, a soja da China para os Estados Unidos vai ficar mais cara, né? Aliás, a soja dos Estados Unidos para a China vai ficar 34% mais cara. Ou seja, os chineses vêm para cá. Você pensa assim também, pelo menos na teoria, Jefferson? Sem dúvida. A gente percebe isso nos próprios prêmios, né, Petri? É o melhor termômetro para nós vermos isso. Os prêmios da soja estão nas máximas da temporada. É um sinal claro de demanda aquecida. Isso para o produtor rural brasileiro é muito bom. Eu sempre falo o seguinte, Petri, a moeda dele é o que ele produz. Então, se você não tiver uma melhora no insumo, e hoje eu vejo que o cenário está muito difícil para isso acontecer, você precisa buscar, quem sabe, ferramentas e uma forma de melhorar a tua moeda, que é a soja, que você vai usar aqui para frente. E nesse caso, como você falou muito bem, essa questão envolvendo Estados Unidos e China, parece-me que para o Brasil, o primeiro cenário, ele é benéfico. Eu digo que sempre as coisas mudam muito rápido, né? Basta uma assinatura de um lado ou do outro, tudo que nós estamos falando aqui cai por terra. Mas o produtor tem que ficar atento ao lado também das oportunidades. Perfeito. Eu conversei, portanto, com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da consultoria Agriinvest. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aí, pela sua análise, sempre muito esclarecedora para o nosso produtor. Essa é a função aqui também do Canal Rural. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Petra. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Valeu, obrigado. E o Canal Rural Entrevista termina aqui. Você pode acompanhar este e outros programas na playlist do Canal Rural Entrevista lá no YouTube do Canal Rural. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau.